Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sino de notificação, deixe o like, compartilhe os vídeos, divulgue nas suas redes sociais, comente e pronto. E assista o vídeo até o final se você quiser aprender alguma coisa, tá certo? Então não adianta as pessoas acharem que vão aprender gnose assistindo o vídeo. Ah, não, tu devia reduzir o vídeo para 30 minutos. Meu queridão ou queridinha, o conteúdo gnóstico é um conteúdo complexo. Você está achando que é só vir aqui fazer piriri pororó e acabou? Enquanto gastando 1 hora de tempo tem gente que não entende, imagine se você achar que com 30 minutos um vídeo vai explicar tudo direitinho, olha o que é a gnose, como é que nós podemos interpretar a gnose à luz da existência de seres não terrenos ou não humanos. Hum? Pois é. Exognose quer dizer exatamente isso. A gnose aplicada, a gnose cristã, tá? A gnose cristã aplicada a possibilidades de existência de seres não humanos. Ok? Tudo bem. Ah, quer mais? Então vamos para cima, vamos logo para o texto, porque comigo é assim, é com texto, é com texto. Ah, não, mas foi muito texto, não, eu não gostaria de muito texto, não tem como diminuir muito texto. Não, infelizmente não. Vamos falar um pouquinho sobre pleroma, né? O que é entendido como pleroma? Eu já expliquei, mas não custa nada voltar, porque tem gente que não grava, né? Infelizmente é a mente humana, né? Recentemente eu vim descobrir que nós nós só usamos, deixa eu ver aqui, 5% da nossa mente, ok? 5% do cérebro, de toda a potencialidade. Se nós chegássemos a 20%, nós aprenderíamos a dominar o nosso corpo e os outros. Preste bem atenção. Nós seríamos capazes de dominar o nosso próprio corpo, o nosso próprio metabolismo, nossa própria. Sabia não? Não sabia? Pois é, né? E se você chegasse a 50% do seu cérebro, você, além de dominar a si mesmo, dominar os outros, você era capaz de dominar a energia e a matéria. Com 100% do seu cérebro ativado, você seria praticamente um Deus. Ok? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque as nossas células, tá? Células. E quando eu falo eu falo das células de modo geral, porque as células elas viajam pelos nossos vasos, nossas artérias, nossos vasos sanguíneos, vão pelo cérebro, pegam a informação e vão distribuindo pelo corpo. Ok? Nossas células têm duas alternativas. Uma, se tornarem imortais, e a outra alternativa é reproduzir-se. Ok? Então, as nossas células, elas podem, tá, se tornar imortais ou reproduzir-se. E eu ainda acrescentaria uma terceira via aqui, que era adaptar-se. Nesse caso, as nossas células, pessoal, elas estão a única função que elas desenvolvem é a reprodução, tá?
elas não, como o nosso potencial energético cerebral, eletromagnético, eletroquímico do nosso cérebro ainda não tem potencialidade de fazer com que as células se tornem mortais, mas é bom que se diga o seguinte, tá? Nós estamos falando de células, tá? Físicas, né? Certo? Mas existem células chamadas metafísicas em nós. Então, as células físicas, elas dentro de si têm potencialidades metafísicas. E aí você só entende isso quando você olha também para a história de Jesus. Porque Jesus usou todo o seu potencial de DNA e todo o seu potencial energético, né, das suas células. Então Jesus tinha praticamente 100% do cérebro, então ele controlava, né, ele mesmo, certo? Ele controlava os outros, ele era capaz de controlar a energia e a matéria, que são a mesma coisa, ok? Tá? E conseguia, e depois da ressurreição, essa potencialidade dele multiplicou-se de forma que ele dominou o espaço-tempo, né? Então, os seres que estão no universo chamado metafísico, tá? Isso aqui, ó, metafísico, que são os seres fractais, da onde se originou o genoma de Jesus, tá? E aonde existem humanos antropos, certo? Ele tinha uma potencialidade né, superior. Você pode dizer assim, ei, mas ele era Deus, né, Robson? Pô, tu quer comparar Jesus a nós? Não. Ele veio nos ensinar como potencializar nossas vidas. Como potencializar nossas vidas para que as nossas células não sejam apenas reprodutivas ou adaptativas, mas que as nossas células sejam capazes de se tornarem imortal. Então, como as nossas células físicas, biológicas, têm dentro delas uma energia metafísica, porque nós temos um corpo espiritual, um corpo psíquico e um corpo físico. O corpo físico é animado pelo corpo psíquico. Então, nosso corpo espiritual, ele é o ente dominador desse sistema. Agora, se você não potencializar ele, de fato você não vai conseguir nada. É que nem a imunidade. As pessoas querem ter imunidade contra vírus, bactérias, etc, etc. Mas essa imunidade você só consegue quando você cria mecanismos para tal. Alimentação correta, uma boa espiritualidade, uma boa, né, autoestima, etc, etc. Tudo isso melhora. Mas também você só adquire imunidade quando, de fato, o teu corpo, conhecendo uma doença, ele é capaz de combater essa doença e exterminá-la do corpo. Ok? Porque dentro do seu corpo haverão células rebeldes. Você sabia disso? Exatamente. As tuas células podem se tornar rebeldes. E o que é que acontece quando uma célula se torna rebelde? Ela começa a ela própria decidir por ela mesma. Ela não obedece mais à voz do cérebro. Então as suas células começam a agir por conta própria. Isso é um dos aspectos do mal de Alzheimer, né? Do mal de Parkinson, quer dizer, né? E também do mal de Alzheimer, cara. Então, quando essas células rebeldes começam a agir por conta própria, elas causam isso. E quando a célula se torna muito egoísta,
elas começam a agir porque você não pensa que você tem um monte de serizinho dentro de você. Que quem comanda é aqui, mas se não souber comandar, tá perdido mesmo. Então, o que que acontece? Quando uma célula começa a ser egoísta, mas ela não se torna egoísta por ela mesma, ela se torna egoísta porque você as faz tornar-se egoísta. O que que ocorre? Robson, fala aí para nós. Ocorre o seguinte, tá? Que as células, ela começa a desenvolver o câncer, porque ela começa a comer as outras células. Ela se torna uma célula maligna, ok? E quando a gente entende gnose, quando a gente entende quem é e quem somos nós daqui a 30, 40 anos, pessoal, as crianças que nascerem talvez terão potencialidades em torno de 20 a 30% do cérebro. É por isso também que muitos seres, tá, que aparecem por aí, eles não são seres, eles não são deuses. O que é que acontece? Uma coisa chama a outra, né? Por isso que é difícil você falar em poucos minutos uma coisa, né? Mas eu vou mostrar aqui uma coisa interessante, né? Talvez não sei se vai dar para ver aí, né? Mas porque tem esse foco da luz aí, mas só para você ter uma ideia, tá? Os supra-humanos, ok? Que foram aqueles que estiveram aqui na Terra e se passaram por deuses ou pseudodeuses, tá? Que eram seres orgânicos. O que era que eles tinham de diferente dos humanos? A potencialidade de usar o seu potencial cerebral em média a 50%, ou até mais. Por isso eles tinham o poder de abrir, de controlar a energia, de controlar a matéria, o espaço-tempo. Eles conseguiam se movimentar, tá? Só tem um detalhe, eles não eram imortais, porque eles tinham o poder de transmutar, de fazer uma mudança de transmutação para um outro corpo. Mas eles eram mortais porque as células, elas, apesar de usarem ali em torno de quase 80% do cérebro, né? Eles, as células deles, por serem orgânicas, acabavam, como todas as células, envelhecendo. O que é um envelhecimento? O envelhecimento é a oxidação das células, né? Então você vai passando por um processo em que as células vão deixando de se renovar, de se reproduzir. E você vai ficando com as células envelhecidas e elas já não dão conta mais de sustentar o seu organismo. É aí que começa todo o processo de envelhecimento e, consequentemente, a morte. Ok? Muito bem. Vamos lá para o... Isso foi só uma introduçãozinha, né? Vamos lá. Aqui eu quero deixar claro para vocês, né, algumas coisas, porque eu vejo que ainda mesmo... Né, a palavra pleroma, não é pré não, gente, é pleroma, tá? Na literatura grega possui uma série de significados relacionados à ideia de preenchimento, tá? De preenchimento, de totalidade, ok? Significa que preencher assim como a plenitude do conteúdo, ou preenchimento, tá? É como você encher um copo até a boca. Você ali, você fez um plerô. Plerô é a palavra, é da onde se origina a palavra pleroma, plenitude, tá? Para você saber como no Novo Testamento é usado para denotar o cumprimento da lei, como em Romanos 13:10. Também como em Efésios,
capítulo 1, 23 e Colossenses 2, 9, onde aplica a divindade. Todos com os mesmos significados, são todos num significado mais amplo quando a palavra é usada por autores gnósticos. Então, quando o Paulo escreveu dizendo em Jesus está toda a plenitude da divindade, ele estava dizendo toda a plenitude, Jesus era totalmente preenchido, tá? Ok? Jesus era cheio, preenchido. Não existia espaço vazio em Jesus. Correto? Então, o pleroma, a energia pleromática estava em Jesus em sua plenitude. A energia eônica estava em Jesus na sua plenitude. Qual é o nosso grande problema? É que nós perdemos a conexão com essa energia pleromática e a eônica. Ok? Nós perdemos. Mas perdemos por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de uma matrix, de um simulador, de uma prisão, em que nós estamos dentro da caverna, estamos olhando para a sombra e achando que o que nós estamos vendo é a realidade. Mas se nós sairmos fora da caverna, nós vamos ver a realidade como é. Então, isso é muito importante para a gente entender a nossa vida, pessoal. Tá? Nós, enquanto estivermos nessa terra governada pelo Demiurgo, e depois vai ter um vídeo falando exatamente sobre algumas questões, como os 7 céus, etc., nós vamos entender quão nós estamos distante, pessoal, quase que totalmente dessa conectividade com a origem, com o original, e não com o falsificado. Né? Okay? Então, é isso que nós devemos aprender. Né? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos deficientes. E somos feitos assim para as deficiências. Quando os Anunnaki criaram os humanos, eles foram lá e diminuíram as fitas do DNA. Deixaram apenas 2 pares de fita, né, do DNA. Certo? Por quê? Porque ao deixar o resto, nós usaríamos todo o nosso potencial mental. E existem seres humanos aqui na Terra que já, usando 20%, já consegue fazer coisas extraordinárias. Como, por exemplo, nós sabemos que os Estados Unidos usam pessoas de visão remota para adentrar em ambientes dos países que eles... Né? Tá? Os Estados Unidos, pessoal, é o país mais sionista que tem depois de Israel. Tá? Portanto, muitos dos soberanos invisíveis vivem lá. Os Estados Unidos são um dos piores países do mundo, porque as pessoas dizem que lá é democracia, lá é liberdade. É um leudo engano. Aquilo lá não passa de um país anárquico, em que cada estado tem suas próprias leis, e muitas vezes o que é crime num estado, no outro não é. Os Estados Unidos é uma bagunça. Se você comparar os Estados Unidos com o Brasil, em termos de leis, nós somos muito melhores que eles. Tá? Todo mundo acha que o país dos sonhos para se viver é a América. Vá para lá. Né? Ah, é Israel. Vai para lá morar. Você vai ver. Né? Mas tem gente que pensa assim. Né? Então, os Estados Unidos é um país que usa instrumentos nada convencionais para destruir seus adversários. É como aqui no Brasil, eles têm gente infiltrada dentro do governo, dentro do Senado, dentro da Câmara, dentro do Judiciário. Eles espionam tudo, em todo lugar, em todo mundo. Mas tem gente que defende a bandeira americana e ainda tem coragem de defender a bandeira de Israel.
Aí esses gostam da cadeia, esses gostam de estar dentro da Matrix mesmo. Não tem jeito não. Né? Fazer o quê? Vamos lá. Então, eu vou grifar todo esse texto aqui e dizer: no gnosticismo, a ideia de pleroma, tá? A ideia de pleroma, pessoal, é encontrada principalmente na literatura relacionada à escola valentiniana, okay? Mas também aparece em escritos relacionados a outras seitas. Os vários significados dessa palavra são confirmados pelo seu uso em vários contextos das obras antiheréticas de Irineu, Hipólito e Clemente de Alexandria, que foram aqueles que resolveram bater de frente com os gnósticos. Vamos acabar com esse povo. Tem que prevalecer a nossa ideia, nossa missão. Então, é assim. Né? Então, como o termo gnóstico, o conceito de pleroma talvez seja mais útil para a compreensão daquele aspecto do ensino gnóstico, que trata do autoconhecimento. Este conhecimento é, na verdade, um conhecimento sobre a origem divina do homem, sobre a sua queda, na qual perdeu e esqueceu a sua condição divina, e no final, através do qual tal autoconhecimento poderia ser restaurado em nome da conquista da salvação ou redenção. O conceito de pleroma como plenitude foi utilizado no gnosticismo, principalmente em relação à universalidade das qualidades manifestas da divindade. Também, às vezes, as qualidades manifestadas na natureza ou no homem. No pensamento helênico moderno, até agora havia ensinamentos onde as qualidades da alma no mundo. Tá? Então, quando você entende esses princípios, né, meu queridão, assim, tipo assim, ó, eu entendi o que é o pleroma, o pleru, né? Por exemplo, eu não tenho aqui o texto, né? Mas quando você olha lá no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos reunidos estavam no mesmo lugar, de repente veio do céu um barulho como um ruído de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios, plerô, do Espírito Santo. Tá? Então, plerô quer dizer ficar cheio, é ficar cheio mesmo, até a borda. Então, esse termo era aplicado também a essa experiência que o povo depois deturpou para falar de que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que fala em línguas estranhas, bate o pé, faz retreter, dança, né? Pula numa igreja, roda, roda, roda. Eu tenho visto algumas igrejas por aí que o pessoal está se vestindo igualzinho roupa de candomblé e ficam girando igual em terreiros que eu já observei. Eu tive a experiência disso, né? Então, as pessoas deturparam muita coisa desses evangelhos canônicos. Imagine você se alguém não iria deturpar conceitos dos evangelhos gnósticos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Porque existem pessoas que vêm e fazer canal e eles dizem coisas que está muito mais no conceito deles, né, do que eles acreditam, do que propriamente o conceito do que os gnósticos acreditavam. Tá? Então vamos lá. Aí aqui, ó, a qualidade no mundo humano eram paralelas às qualidades correspondentes ao mundo celestial. No mito da queda da Sofia,
tá? No pleroma, o gnosticismo, tá? Elabora e sistematiza essa ideia para mostrar como o mundo humano é inverso, tá, ao criado. Você está entendendo? Inverso ao criado. Espera lá. Como é essa história? Como é que é inverso ao criado? Bem, se aqui, tá? Se aqui, nesse universo, tá? Aqui, ó, certo? Aonde existe a antimatéria, tá? É o pleroma, quer dizer plenitude, ok? Fora daqui, nesse outro vácuo aqui, ó, nesse outro espaço aqui, ó, vou rodear aqui esse céu aqui de aqui, ó, aqui, ó. Vou rodear aqui com essa matéria aqui, tá? Ok? Se aqui é o pleroma, aqui nessa é o quenoma. Entenderam? Pleroma, plenitude. Quenoma, vazio. Estão entendendo, meus queridos? Entenderam? Tá? Então, o nosso mundinho aqui, ele está dentro do quenoma. Então, portanto, ele está dentro do vazio. Então, o nosso mundo é vazio. As pessoas vão chamar isso aqui também de, né, Maia, ilusão, tá? Então, tudo isso aqui no nosso mundinho aqui, nesse azulzinho aqui, é ilusão. Por quê? Porque é um quenoma, é um vazio. Agora, vamos lembrar, né, que aí as pessoas, por exemplo, vamos ver aqui uma música, por exemplo, que é muito, que as pessoas cantam. Eu quero estar vazio de todo o meu eu. Eu quero estar vazio de toda a razão e receber este Espírito em meu coração. Tá? No caso aqui, você está dizendo assim, eu quero um quenoma, eu quero estar vazio do meu eu, do meu ego, para poder o pleroma me preencher. Né? E quando se fala espírito aqui, se denota o espírito enquanto a mãe divina, tá? Certo? Que não tem nada a ver com o nosso espírito. Porque a mãe divina, o espírito, como era chamado, como chamava o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, tá? Então ele, certo? Vem para colocar o pleroma dentro de nós, reacender a chama do pleroma dentro de nós, tá? Para a gente ser mais pleromáticos, ok? Muito bem, então vamos lá, tá? Então, no mito da queda de Sofia, do pleroma, o gnosticismo elabora e sistematiza essa ideia para mostrar o mundo humano e o universo criado perderam a ligação com a plenitude divina. Tá? Assim ficaram danificados. Tá? Ok? Assim ficaram danificados. No gnosticismo, os defeitos devem ser vistos como polos opostos à plenitude do pleroma.
A ideia do pleroma denota a plenitude de todas as qualidades e habilidades espirituais. Portanto, é de grande importância para transmitir o conceito da individualidade em ambos os seus aspectos, como a multiplicidade e como a unidade. Segundo esta doutrina agnóstica, ocorre do estado da plenitude ao estado de fraqueza. Isso é para de uma pessoa no estado de autoconhecimento, né, ao estado da ignorância, da sua consciência, da origem divina e da natureza da inconsciência. Então, o que é que eles estão dizendo? Estão dizendo para nós que enquanto nós estivermos na ignorância, na inconsciência, de onde nós vemos quem de fato nós somos, e nós vamos ficar nessa babaca aqui, na babaquice aqui, né? Do vazio, tá? E é por isso que pessoas morrem, e aí as pessoas morrem e não vão para lugar nenhum, a não ser para o vazio e o nada. Ok? O pleroma difere em significado de algo semelhante à ideia agnóstica, do todo. Tá? Então, nós não devemos confundir pleroma com o todo. Ok? Pleroma com o todo. Não confunda, tá? Portanto, ok? Em pleroma, geralmente significa mais do que apenas universidade, como a plenitude do pleroma implica um sistema ordenado centrado em torno de uma divindade desconhecida e indivisível, indizível. Então, pronto. Meu queridão, olha aqui. Vem para cá. Não olha aí para o teu prato de comida, nem para o teu lanche. Olha para cá, para cá. Observa. Tá? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu fazer aqui uma historinha. Bora ver se a gente consegue. Então, bora. Então, eu vou apagar aqui. Tá? Vou apagar essa parte aqui só para você. Porque eu gosto, né, de fazer as pessoas entenderem o que acontece, né? Então, bora lá, Robson. Mostra aí. Tá? Se tiver um canal melhor que esse, procure aí. Mas difícil você vai achar, tá? Mas bora lá. Vamos supor, eu vou usar esse aqui, bora ver se presta. Eu vou fazer esse ciclo aqui, tá? Ok? Vou fazer esse ciclo aqui. Opa, né? Eu não vou fazer um ciclo bem feito porque não dá, que essa caneta aqui já está acabando. Pior que não achei nem tinta para ela aqui na cidade. Né? Então, vamos supor, né? Não dá nem para ver lá. Ó. Vamos supor, né, que isso aqui ok? Isso aqui, pessoal, seja o pleroma, ok? Muito bem. Aí nós vamos fazer outra rodinha bem aqui, tá? Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Vamos abrir a roda. E lá deixei. E vamos abrir a roda. E lá deixei. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Vamos abrir a roda. E lá deixei. E vamos abrir a roda. E lá deixei. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha. Tô cantando que é para dar tempo aí de você respirar, tomar um copo de água e voltar para cá para você olhar isso aqui, essa arte maravilhosa. Né? Essa arte maravilhosa aqui, né? Que eu estou fazendo, e com certeza você já
já deve ter percebido, né? Eu tenho um inscrito aí que ele é desenhista, né? Ele é desenhista. Espero que ele faça um desenho desse aqui, melhor lá. Aqui, aí, ó. Tá. Então aqui nós temos pois eu até vou mexer aqui, porque senão daqui a pouco apaga, apaga, apaga. Aí eu vou vir bem aqui, eu vou fazer outro ciclo aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai ver uma coisa interessante, tá? Gente, isso são insights que a gente capta, né, para poder ensinar. Isso não é que a gente, isso eu treino antes para fazer, não. Isso é insights que vão chegando ao meu cérebro, né, à minha mente, e eu vou produzindo esses desenhos, ok? Certo? Então eu vou produzindo esses desenhos a partir dessas intuições que eu considero divinas. Por quê? Porque se a gente não tiver intuição divina para falar do divino, do supremo, do inefável, do incógnito, né? Ok? Então, eu vou fazendo isso aqui. Você vai entender daqui a pouco, tá? Por quê? Porque você vai entender mesmo, não tem como não entender. Se não entender agora, não entende mais, tá? Então pronto. Muito bem. Então você está vendo que existe ali três cores diferentes, não é não? Tá vendo? Não é? Muito bem. Então aí eu vou pegar e fazer o seguinte, tá? Aqui eu vou escrever assim, pleroma, ok? Certo? Pleroma, tá bem aí? Né? Aqui eu vou escrever a palavra céu. Olha aqui, ó. Palavra céu. Ok? Ok? É. E aqui, logo embaixo, eu vou escrever Kenoma, porque você vai entender isso aqui, tá? Vou escrever Kenoma. Kenoma. Olha aqui, ó. Ok? Aqui está o céu, aqui está o pleroma, o céu e o Kenoma. Certo? Muito bem. Robson, excelente. Estou gostando de ver. Você está partindo para ação. Muito bem. Então, nós vamos ampliar um pouquinho mais aqui, porque não vai dar de eu fazer o que eu quero aqui, tá? Então, você já sabe que Kenoma quer dizer vazio, quer dizer terron, águas primordiais, quer dizer caos, tá? Não caos de desordem, caos num outro sentido filosófico, tá? Então aqui, né, tudo aqui, né, aqui é uma massa disforme, não é uma massa unificada. Aqui não tem, aqui não é antimatéria, tá, pessoal? A antimatéria está aí no centro. Aqui é o mundo, tá? Da matéria escura e energia escura, ok? Certo? Né? Muito bem. Aí, pessoal, preste bem atenção. O demiurgo vai criar o nosso universo bem aqui, ó. Aonde está essa rodinha aqui, tá? Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ele vai criar o nosso universo nessa forma aqui, ó. Ok? Então, aqui está o nosso universo, bem aqui embaixo. Coisa boa o cara ser desenhista, né?
Olha aqui, aí ele vai criar o nosso universo aqui, né? Somente com 5% da energia bariônica, né? Por quê? Porque ele não tinha potencial para fazer mais do que isso. Ele cria aqui o nosso universo e se torna o Deus aqui. Então, o pleroma, o céu, mas para que esse céu aí azul? Esse aqui é o céu, tá? Então, eu vou botar bem aqui, Kenoma, tá? Céu e pleroma. E aqui o nosso universo. Você está entendendo aqui, ó? Hum? O céu é o lugar onde está a Sofia, tá? Pessoal, a Sofia está aqui, ok? Então, o pleroma, ele é o centro gravitacional ele é a realidade das realidades, ele é a existencialidade das existencialidades. E então, portanto, se você, olha só, né? Você observa que o pleroma é a plenitude, ok? O céu, ele é ele foi criado para a existência da Sofia porque ela não retornou para lá. Então ela ficou no oitavo céu, nono céu ali, aquela região, ok? Calma que uma hora você vai captar a mensagem. E então, depois o que é que vem? A matéria chamada matéria escura e energia escura. Ok? Ok. Então, a nossa Terra é apenas uma bolha que o Demiurgo criou, né? Quando ele diz assim mesmo, bem, faça-se a luz, aí ele cria aquilo que nós vamos chamar de universo bariônico, ok? Depois ele diz o seguinte, bem, agora vamos separar quenoma de quenoma, ok? Façamos um dom para separar as águas de cima das águas de baixo. Então ele sopra um balão e cria a bolha, ok? Cria a bolha, tá ali. Mas o nosso universo, o nosso mundo, o nosso planetinha, está dentro do quenoma, está dentro do vazio. Ok? Então você, meu queridão, minha queridinha, se você não entender isso, igual eu explico aqui, não entenderá ramar. Tá? Nem que venha um anjo lá do pleroma explicado e não vai explicar tão bem como eu estou explicando aqui. Tá? Então, o pleroma geralmente significa mais do que apenas universalidade. Como plenitude do pleroma implica o sistema ordenado sentado em torno de uma divindade, que é o Uno. O centro do pleroma lá é o Uno. Tá? Desconhecida e indizível, comumente chamada de Pai, que é o Bitos. Tá? A imagem do ano, dividida em 12 meses, 365 dias, era por vezes utilizado para transmitir a ideia do pleroma como um todo ordenado. O círculo do zodíaco, como circunferência de 360 graus e 12 signos cada um, com 30 graus, outro símbolo do pleroma. Pleroma ou éons, geralmente número de 30 ou 28. Na verdade, o nosso querido Valentim dizia que era 30, tá? Então, correspondem ao número de dias do mês solar ou lunar. Nome de várias virtudes e qualidades. Segundo os valentinianos, segundo Irina,
o pleroma é invisível e espiritual, é dividido em três partes: a ogdoade, a década e doodécado, tá? Então preste bem atenção aqui que ele vai dividir o pleroma, olha, em três partes, tá? Ok? Aqui, ó. E doodécado, tá? Agdoade, de 8, né? Certo? Então, a Sofia, ou sabedoria, o último e mais jovem do aeon da doodecada, né? Dodecaídia, né? Ok? Segundo Hipólito, existe um sistema de 28 anos, incluindo três diárias primárias, díades primárias, né? Uma década e uma duodécada. Aqui também é dito sobre Sofia como o último dos 12 aeões. Tá? Neste caso, os aeões emanam outros aeões para eventualmente atingir o número perfeito. A plenitude ordenada do pleroma, portanto, denota a perfeição de contrastes com esta ideia. Então, vejam, nós vamos entender depois por que a agdoade, tá? Décado e doodécado, tá? Para a gente entender por que eles dividiram em três partes o pleroma, tá? Como eu estou dividindo bem aqui, que aí você vai entender, tá? Você vai entender. Você vai entender que por que a Sofia ela está na ogdoade, no oitavo céu, tá? Vamos lá. É a definição de universo desordenado após a queda, tá? Segundo, sendo também expressão da ordem, pleroma também denota a unidade consciente e a identidade de suas partes constituintes de um tratado tripartite. O pleroma é um sistema de aeões emanado em nome de um único propósito: dar glória ao Pai. O que para que os aeões, os eternos, estão lá no pleroma? Para glorificar o Pai, tá? Tal congregação pleromática é, ao mesmo tempo, unidade e pluralidade. É a autorrevelação do Pai. Enquanto ele mesmo permanece desconhecido, a geração de aeões é descrita como um processo de expansão do Pai. Então é como assim, pessoal, assim, como assim, Robson? Ó, é como se, observe bem, tá? É como se o Pai, tá? O Uno aqui, ele pega, que ele é o centro aqui, tá? O Uno, ok? O Uno, ele vai se dividindo, ele vai se tornar o pai, ele vai se tornar a mãe, ele vai se tornar o filho, ok? Você se está dando mais para aparecer aqui o filho, tá? Ele vai começar a se transformar em várias manifestações, tá? De aeões, ok? É como se fosse uma bela linha de corrente, aí ele vai, tá? E ele vai se fragmentando, mas sem perder a unidade dele, ok? Vocês estão me entendendo, gente? Tá? Ele não vai perder a unidade dele, ok? Então ele vai continuar se multiplicando como se fosse células, ok? Só que essas células têm que estar conectadas ao cérebro, que é o Uno. Vocês estão me entendendo? Então os aeões, apesar de terem personalidades próprias, eles são parte dele, ao mesmo tempo que há uma pluralidade, há uma unidade. Porque essencialmente o Uno, tá? O Uno, ele não pode, o Uno, o pai, a mãe e o filho, eles não podem sair dessa região aqui, pessoal. Por que não pode, Robson?
Fala para nós por que que não pode, Robson. Por que que eles não podem sair dessa região aqui? Porque eles desorganizariam todo o processo pleromático. Então, eles ficam aqui. Os outros aeões, eles vão se expandindo. A Sofia, ela vai ficar, como ela é a 30ª, ela vai ficar bem por aqui, assim, vamos dizer aqui, tá? Ela ficou bem por aqui, assim, a Sofia. Ok? A Sofia Arcamote. Ela fica bem por aqui. Então, é aí que acontece que a Sofia, pessoal, ela não é uma unidade independente. Aí é que eu quero entrar aqui para você entender como é a questão do corpo humano, porque o apóstolo Paulo vai dizer, que, relacionando a igreja ao corpo humano, não sei se você lembra, ele vai dizer que o corpo humano, tá? A igreja é um corpo cujo membro somos nós. Tá? Então, imagina que a cabeça é Cristo da igreja. Olha só, olha o simbolismo. A cabeça é Cristo. Ora, o corpo, minha gente, todo mundo sabe que só é quem controla o nosso corpo, o nosso cérebro. Por isso que a cabeça está aqui em cima e não em outro lugar, no pé, entendeu? Então, por aqui, ele controla os nossos membros, os nossos olhos, nossa boca, tudo. Ele controla a partir de quê? Ele controla a partir de elementos químicos, tá? Eletroquímicos, hormônios, que as células vão passando por dentro da cabeça e vão levando informação. É um círculo de informação. Quando essa informação não é passada, está adoecida, adoeceu. Então, ele o uno, é o cérebro, é a mente, a totalidade. Então, as partes aqui, ainda que sejam individuais, e elas estão sempre em pares, tá? Elas estão sempre em pares, igual aqui, ó. Logos, Zoé, Cristo, Pneuma, Teletos e Sofia. Então, é para dizer exatamente que, ao mesmo tempo que a plenitude é o conjunto da diversidade com a unidade. É por isso que cada um deles é parte do uno. E eles só podem existir se estiverem ligados a ele, porque se não estiverem ligados a ele, entendeu? Ao Pai, não, não ocorre nada. Na hora que. Qual foi o erro da Sofia? O erro da Sofia foi a desconexão. Ela se desconectou daqui e caiu para cá. Mas mesmo assim, ela faz parte do todo. Aí você só vai entender isso aqui entendendo o que ocorre dentro do cérebro, dentro do corpo humano. Tá? Então é como o teu corpo fosse o pleroma, tá ok? Vamos supor que o teu corpo é o pleroma. Então você tem no teu corpo, né, os ossos, depois os músculos, a carne, a pele, aí vem células, primeiro vem os átomos, né, depois moléculas, células, etc. Então tudo isso é controlado através do cérebro. Não é que cada parte do teu corpo é independente, não. Eles fazem parte de uma unidade. Você é uma unidade. Mas a tua mão não é teu pé. A tua boca não é teu olho. Cada um tem uma função. Né? Mas estão a servir, mas são o mesmo corpo. Tá? Então, quando a Sofia saiu, não é que ela saiu e perdeu, ela deixou de ser parte do todo. Ela continua parte do todo. Aí também tem uma outra situação, é quando Jesus começa a fazer aquela oração. Pai, que todos sejam um, para que, assim como eu e tu somos um, ele não estava falando, Cristo, ele não estava falando que ele era o uno. Ele nem estava falando que ele era o Pai. Ele tá usando uma frase para dizer que no pleroma é isso que acontece. Pai,
que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está me entendendo? É por isso que nós vivemos num vazio completo. Porque eu preciso do outro para preencher. O pleroma existe por quê? Porque os espíritos, os entes que vivem lá, os seres que vivem lá, eles são complementares um do outro. Lá não tem espaço para egoísmo. O único espaço que ocorreu foi quando a Sofia, por um desejo de querer ser algo, né? Ela queria gerar, ela tal, ela sai de lá, mas ela não é abandonada. Ela não voltou para o pleroma porque ela está aqui, ó, nessa região azul aqui, tá? Ela faz fronteira com o pleroma, ela está numa região, tá? Chamada Céu, Caelos, ou Urano, que é o Urano, céu de Urano, ok? E nós estamos vivendo aqui. Para nós sairmos daqui, nós temos que chegar aqui, nos portões do pleroma. Nós só vamos voltar para cá, meus amigos. Se você chegar aqui no céu com a Sofia, você já tem que render graças, louvores. Por quê? Porque enquanto nós não compreendermos que nós temos uma parte de Deus em nós e que nós fazemos parte da plenitude e não do vazio, nós fazemos parte do pleroma e não do kenoma, nós vamos continuar agindo egoisticamente. Quer dizer, nós somos nós não estamos na unidade. Nós estamos vivendo a diversidade, cada um por si, Deus por todos, que é o que está acontecendo no mundo de hoje. E que é o que acontece na maioria das pessoas. As pessoas estão tão egoístas que não são capazes de ajudar um canal dando like, porque elas acham que elas são elas, eu sei mais. Eu não vou dar like para esse cara, eu não vou ajudar esse cara financeiramente, está maluco e tal. É esse tipo de gente, quando morre, não chega nem na porta do céu, nem na porta. Né? Lá não vão encontrar São Pedro, não, vão encontrar a Sofia para aguardar você, tá? Então, tudo lá no pleroma é para a glória, louvar, né? Para dar sustentação ao Pai, né? Tal congregação pleromática, né? Então, a geração dos aeons é descrita como um processo de expansão do Pai, ok? Para aquele que vieram dele também tornassem semelhante a ele. Sobre os eons é dito que eles têm amor, desejo pela revelação plena e perfeita do Pai e pela própria união plena e perfeita com ele. Está vendo o desejo deles? É se unir ao Pai. É o que Jesus falou, Pai, que todos sejam um. Ele era um aeon. Ele diz, Pai, glorifica teu filho como com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Quer dizer, ele já estava lá. Ele veio aqui, Jesus, né, a pedido de todo o pleroma. Todo o pleroma enviou ele e todo o pleroma estava nele. Então ele diz, glorifica teu filho como a glória que eu tive antes que o mundo existisse. Então eu estou aqui, eu não sou do mundo como eles também não são. Por quê? Porque eles têm a centelha divina. Ajuda, Pai, para que eles sejam um e para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Olha só. A união das eras entre a expressa por Hipólito como a união matrimonial. Quer dizer, é o casamento, pessoal. É o casamento. Lembram que o Jesus vai dizer que o homem deixará seu pai e sua mãe e ambos serão um só corpo? É porque é a unidade. Toda vez que a unidade é quebrada, pessoal, vai-se embora tudo. Quando a unidade de um casal é quebrada, o que acontece? É fragmento voando para todo lado. Ele vai para um canto, ela vai para o outro, os filhos se criam desequilíbrios. Por quê? Porque aí. Né? Tá? Se o próprio pleroma cresce a partir do divino, então disse-se que o universo visível é o resultado da apostasia de uma das eras. Tá? Então, o nosso universo visível foi um incidente causado por Sofia, mas não fiquem por aí condenando Sofia. Tá?
As visões gnósticas sobre a criação diferem. No Tratado Tripartite não é Sofia, mas o Logos, que são os éons que desaparecem na tentativa de alcançar a incompreensibilidade do Pai. Este éon, junto com seu próprio pensamento arrogante, gera imagens do pleroma, mas essas imagens são desprovidas da razão da luz. Tá? Ele não tem conhecimento da sua fonte única e, portanto, vivem em conflito e inimizade. A salvação só chega ao Logos como resultado da revelação do Pai e sua mente. O Logos separa-se das imagens por ele criadas e se afasta de si mesmo. Quando a sua mente está iluminada, disse-se que o pleroma começa. No futuro, ele já age com sabedoria e conhecimento. Tá? Já caminhando para o final, esse é o texto final aqui que a gente vai dar a lida. Diz o seguinte: tais visões divergem da linha principal do ensinamento valentiniano, em que o aeon destruindo a unidade do pleroma. Sofia, que como aspecto feminino da alma, sucumbiu à tentação de agir sem seu componente masculino. E assim cai em caos na matéria. Ou cai sobre o impacto das paixões. Daí ela ser salva pelo masculino, função do Logos, da alma, que desceu do pleroma. Aqui você só pode parafrasear brevemente vários pontos de vista gnóstico, mas parece que a criação era vista pelos gnósticos como ocupando 3 níveis ou 3 estágios, tá? Certo? Em matéria caótica. O trabalho das mãos do Logos cósmico ou Cristo no mundo humano, a salvação humana e a criação da igreja, tá? No mundo humano, a salvação humana e a criação da igreja são as causas pela encarnação na forma humana de Jesus, como um homem perfeito. No nível individual, a separação da alma do seu envolvimento no mundo material, bem como a reunião do pleroma e da sua restauração. A função do espírito, Logos do homem, chamado antes de tudo pelo próprio Salvador, vários textos gnósticos são criados na forma de um diálogo entre o Salvador e seus discípulos. Então, para você entender, já no encerramento desse vídeo, qual é a causa do nosso desequilíbrio? Tanto físico como demais. É porque nós não conseguimos unificar nosso próprio organismo. Então, o nosso espírito quer uma coisa, a alma quer outra e o corpo quer outra. Certo? Então, nós só seremos plenamente planificados quando essas 3 forças, os 3 corpos, estiverem em sintonia, em unidade. Para isso, pessoal, é que existem o conhecimento, a gnose, porque essa iluminação chega à centelha divina para fusionar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Você só será plenificado assim. Até que essa plenitude aconteça em você, você vai ficar preso sempre naquela roda de reencarnações. Tá? Por quê? Porque você não consegue se planificar. Tá? Você não consegue fazer com que o teu espírito seja aquele que realmente vai controlar a tua vida. Tá? E assim como se o espírito não controla a tua vida, é como o corpo que não controla os membros. Meu corpo não controla mais meus olhos começam a piscar independente do meu querer. Né? Você já viu isso, né? Minha mão começa a se movimentar independente da minha vontade. Então, por quê? Porque o seu corpo entrou em desequilíbrio,
O seu cérebro está com uma deficiência de passar informações para suas células, para o seu próprio corpo. Tá? Então, a gente só chega à plenitude, a gente se plenifica na medida que a gente adquire o conhecimento e se ilumina, expande a consciência e a percepção espiritual. Sem isso, nós estamos perdidos. Tá? Nós iremos viver numa eterna, num eterno vazio, que é o que tem, a maioria das pessoas sofre, de um vazio que não conseguem. Elas pegam dinheiro, elas gastam dinheiro, elas compram roupa caras, elas compram tudo para preencher esse vazio que nunca vai ser preenchido. Por quê? Porque, na verdade, não tem nada fora que venha preencher. É porque o que está dentro, que é o Espírito e a centelha divina, não estão sendo observados, não estão sendo olhados, não foram descobertos, portanto não foram despertos, ok? É isso que você tem que ter em mente, ok? Até o próximo vídeo. Um forte abraço.